Bom, tem acontecido também na Ilha de São Miguel, em particularmente na cidade de Ponta Delgada, uma grande metamorfose do seu centro histórico, com o surgimento de novos espaços, com o desaparecimento de outros, com novas construções de edifícios, quer habitacionais, quer edifícios públicos, quer edifícios de vária ordem. Hoje iremos falar sobre o centro histórico de Ponta Delgada, o centro propriamente histórico, o centro principal, ou seja, um pequeno triângulo, uma pequena praça, um pequeno espaço da urbe que se estende entre a Igreja Matriz de Ponta Delgada, a Praça Gonçalo Velho de Cabral e a Praça do Município. Toda esta zona, nos últimos 50 anos, melhor dizendo, sofreu, 50, 60 anos, sofreu profundas alterações. A Praça Gonçalo Velho, que hoje conhecemos como tal, é o resultado do aterro da avenida na década de 40 e 50 e que onde anteriormente havia o cais da Alfândega. Este cais ali esteve durante séculos, porque estamos numa das zonas mais importantes do centro histórico de Ponta Delgada, onde estava a Matriz, onde estava a Câmara Municipal. Fez-se o primeiro aterro no ano de 1891, que deu origem ao aterro, à avenida, à primitiva avenida, ao primitivo aterro de nome Antero de Cantal, que nasce, portanto, esta avenida nasce em 1891 e que prolonga-se até, a sua existência prolonga-se até os anos 40. Depois, 40 do século XX. Depois há a destruição também, em finais do século XIX, a destruição dos açudes, que ficava onde estão colocadas as portas da cidade. E as portas da cidade não estão no sítio original. Elas foram mudadas para o local onde hoje se encontra só nos anos, finais dos anos 40, aliás, dos anos 50, quando elas foram mudadas, quando se fez o aterro da avenida. Portanto, elas não estão no seu local original. Outros edifícios que estavam naquela zona é onde hoje estão alguns dos edifícios na nascente poente da praça. Havia outros edifícios setecentistas e oitocentistas que haviam ali que desapareceram, como também dois magníficos solares que estavam na praça do município, onde hoje está o Banco de Portugal e, para além disto, um outro edifício, também muito bonito, onde está a Caixa Geral de Depósitos. Eram dois magníficos solares que foram demolidos para a construção, quer da Caixa Geral de Depósitos, quer do Banco de Portugal. A Câmara Municipal de Ponta Delgada também é o resultado de uma nova intervenção dos anos 50, na altura que era Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Alberto Paula de Oliveira, e recuperou-se a Câmara Municipal, porque ela estava completamente em ruínas, e a Câmara Municipal funcionou durante muitos anos em outros edifícios que não pertenciam à Câmara, entre os quais o edifício onde hoje está instalado o supermercado Manteiga, ou então, mais recentemente, na rua Ernesto Canto, onde num outro programa também já referimos a história da rua, onde a casa de Nossa Senhora do Amparo, onde também esteve instalada a Câmara Municipal de Ponta Delgada durante alguns anos, e a Câmara, depois de recuperada, que ia ser demolida, foi recuperada e devolvida à cidade, e hoje nós temos o edifício da Câmara, o edifício antigo da Câmara, mas que se deve de facto ao Dr. Oliveira, que o recuperou e devolveu à cidade, sendo então depois inaugurado mais tarde pelo Presidente, o Dr. Manuel Carreiro. Portanto, isto para vos dizer que esta zona da cidade tem sofrido grandes alterações ao longo dos últimos 100 anos, mas dos quais, dentre os quais, nos últimos 50, as alterações foram, 50, 60, foram muito significativas, que foi a construção das arcadas, a mudança das portas, o desaparecimento do antigo cais da Alfândega, o aparecimento do relógio na torre da Matriz, o desaparecimento dos dois magníficos solares, o desaparecimento, que não disse anteriormente, mas o desaparecimento das lojas que estavam, das artes e ofícios que estavam por baixo do adro da Igreja Matriz. A própria Igreja Matriz teve grandes alterações ao longo dos tempos. No século XIX não tinha aquele formato que tem hoje, formato, melhor dizendo, aquela imagem que nós temos hoje da Igreja. Ela tem grandes alterações em
matéria do telhado, em matéria das janelas laterais, de construções que havia também nela ali ao redor do adro, o próprio adro. Portanto, se nós virmos com atenção imagens dos últimos 120 anos, vamos verificar que, de facto, o centro histórico teve grandes alterações. E isto está muitíssimo bem documentado nas muitas imagens que este livro da minha autoria, que publiquei recentemente, em que retrata a cidade com a sua longa muralha entre o Campo de São Francisco, ou seja, entre a igreja conventual de Nossa Senhora da Conceição até à Calheta, passando pela igreja de São Pedro, a igreja da Graça, a igreja da Mãe de Deus, a igreja de São Sebastião, a torre da Câmara Municipal e assim sucessivamente. E depois vemos outras imagens antigas, mas, por exemplo, esta do álbum miquelense de Joaquim Abranches, onde se vê a praça do município com as suas características originais, portanto, os açougues, as portas da cidade, portanto, com porta, quase como um portão de entrada e de saída, o chafariz ao meio que havia. Depois, esta praça vai-se modificando. E numa imagem do século XX, temos, de facto, a imagem da Câmara ainda antes das obras e antes das obras, porque ela depois entra num período praticamente de ruptura e de ruína. Uma outra coisa também que podemos ver nas imagens é que, de facto, os edifícios eram pintados com cores. A própria igreja matriz é pintada com cor. Nesta praça havia o Hotel Azorian Hotel, aquele edifício que está ao lado da Caixa Geral de Depósitos, foi durante muitos anos um hotel. Na casa onde está o Milénio, ao lado, era uma barraca de frutas, depois dá origem ao Hotel Suíço, onde há muitas imagens também que documentam este aspecto da cidade e a vida vivencial da cidade. Temos imagens da zona da altura da Segunda Guerra Mundial, dos anos 30, 40, em que se pode ver a cidade ainda nos seus espaços, na imagem do século XIX, com portanto, o cais da alfândega, todas as traseiras das casas, o mar a bater nas traseiras das casas da Rua dos Mercadores, o forte, melhor dizendo, o castelo, o Forte de São Brás, o convento de São João em cima, que depois também foi demolido. E depois há muitas imagens também que se pode retratar aspectos de pormenores da cidade. Há imagens que depois passam ainda do século XX e imagens que podemos, de facto, ver a cidade como também um espaço de ruína. A Câmara Municipal, por volta dos anos 40 e 50, a Câmara Municipal está completamente em ruínas, ou seja, as paredes estão derrubadas, o que resta da cadeia no resto do chão está completamente destruído. Então, no fundo, esta zona teve grandes alterações e a memória fotográfica demonstra isto. E isto podemos ver hoje, se virmos também imagens do livro, esta imagem do século XX e esta imagem do século XIX, em que podemos ver, de facto, a mesma praça, a mesma configuração, mas completamente com edifícios novos. Onde hoje está o edifício do Banco de Portugal, estava um edifício do século XVIII. Onde hoje está os edifícios, a nascente da Praça Gonçalo Velho, temos as traseiras do cais, aliás, temos o cais da alfândega. O próprio edifício da alfândega também sofre alterações do século XIX para o século XX. A própria torre da Igreja Matriz também sofre alterações, ou seja, há imagens que aparecem sem o relógio e depois com o relógio. E sucessivamente, portanto, a cidade tem muitas imagens. A própria igreja, que ora aparece com o relógio numa primeira fase nas gravuras mais antigas, mas depois aparece o relógio. No cimo, na última divisão do seu frontispício, havia um nicho com duas janelas. Este nicho desapareceu e dá origem à rosácea.
Eu aconselho depois os senhores ouvintes que nos estão a ouvir aqui para este programa a consultar o livro e a ver de facto as grandes alterações que ocorreram na Igreja Matriz, na Praça do Município, nos edifícios da Praça do Município, na decoração da própria praça, na zona onde está instalada a Praça Gonçalo Velho, que era água e que tudo foi ocupado por terra. Ao lado não havia nada, era um espaço de veludos, ou então no espaço a poente havia um pequeno fortezinho, um pequeno castelinho que desapareceu. E que era uma muralhazinha muito pequena que dava proteção também a esta zona. Portanto, tudo isto desapareceu na cidade de Ponta Delgada. E assim acontece também com a memória. O que hoje construímos, amanhã os nossos descendentes vão destruir e hoje vão construir e assim sucessivamente. E há memórias que vão ficando. E assim que acontece também na cidade de Ponta Delgada.